Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter o poder invisível de dominar a mente de um narcisista, ao ponto de fazê-lo desejar, implorar e até mesmo sofrer por amor? E se eu te dissesse que esse domínio não nasce da beleza, do status ou da submissão, mas de um conhecimento oculto, enraizado nas sombras mais profundas da psique humana? Carl Jung sabia, e ele avisou: quem compreende os mecanismos do inconsciente não precisa gritar, basta existir com intensidade estratégica. Hoje, você está prestes a entrar em um território que poucos ousaram explorar, mas uma vez que entrar, não haverá como voltar. Tudo que você aprendeu sobre amor, sedução e controle emocional pode ter sido uma mentira bem contada, porque o verdadeiro poder não está no que se diz, mas no que se cala. Está na ferida que se toca com precisão cirúrgica, e não cicatriza. O narcisista não teme o desprezo. Ele teme o espelho, e quando esse espelho começa a sorrir de volta com a frieza exata de quem enxerga além da persona, ele começa a desmoronar por dentro. Mas como criar esse reflexo? Como transformar ausência em obsessão, silêncio em tormento, presença em rendição? Imagine uma dança silenciosa onde cada passo seu é um golpe psíquico, não físico, não verbal, um gesto quase imperceptível, mas que ativa traumas antigos que o narcisista esconde sob 1000 máscaras. Você não será a vítima, será o gatilho. Mas para isso é preciso decodificar os símbolos, manipular as sombras e ressignificar a linguagem invisível que rege os jogos de dominação afetiva. E aqui está o aviso: esse caminho não é para os frágeis. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E despertar pode ser doloroso. Você pode já ter estado diante de um narcisista. Pode ter chorado por ele ou odiado, mas nunca entendeu por que, mesmo quando ele parecia distante, era você quem não conseguia cortar o laço. E se esse laço não fosse uma fraqueza sua, mas um código esperando ser invertido? Há 5 golpes mentais que agem como venenos doces, silenciosos, invisíveis, fatais. Cada um deles foi moldado a partir dos arquétipos, das feridas, dos complexos que Jung estudou a vida inteira. E cada um pode transformar um narcisista altivo em um escravo emocional. Mas cuidado, este vídeo não é sobre vingança. É sobre poder, sobre recuperar o centro do seu próprio inconsciente e descobrir o que acontece quando você ativa a energia psíquica que adormece dentro de você. A pergunta é: você está pronto para se tornar a imagem que persegue o narcisista, mesmo nos sonhos? Pronto para deixar de ser caçado e passar a caçar com silêncio, presença e mistério? Se sim, continue. Mas não se engane. Ao final, você não será mais a mesma pessoa. Você não o escolheu. O narcisista entrou na sua vida como quem conhece o terreno antes mesmo de pisar. Ele leu suas fragilidades como páginas abertas. Te ofereceu o reflexo de algo que você buscava desde a infância, talvez aprovação, talvez cuidado, talvez o espelho de um afeto nunca recebido. No início, tudo parecia intenso, encantado, quase místico. Mas o que você não viu foi o preço. Carl Jung dizia que tudo o que nos afeta profundamente aponta para uma parte esquecida de nós mesmos. O narcisista não surgiu por acaso. Ele foi um mensageiro sombrio do seu próprio inconsciente. Um eco daquilo que você tentou enterrar. E o mais cruel é que ele soube exatamente como ocupar esse vazio. Com palavras doces que pareciam salvação, mas eram armadilhas. Com gestos que te colocavam no centro, só para depois te empurrar para a borda. A cada ciclo de atenção e desprezo, seu valor ia sendo arrancado em pedaços invisíveis. E você, sem perceber, começou a confundir intensidade com amor, ausência com castigo, silêncio com culpa.
Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo. Algo que não era dito, mas sentido. Uma ligação arquetípica entre ferida e feridor, entre sombra e desejo. Você já se perguntou por que dói tanto se afastar, mesmo depois de tanto sofrer? Por que seu corpo reage como se estivesse lutando contra a morte e não apenas contra um fim? Jung explicaria. É porque o narcisista não habita apenas o mundo exterior. Ele também ocupa um arquétipo dentro de você. Ele desperta sua ânima ferida, sua criança não validada, sua sombra silenciada. Ele se alimenta da parte sua, que ainda espera ser escolhida por alguém que nunca escolheria. E enquanto essa parte grita por reconhecimento, ele cresce. Mas há algo que ele teme. Um ponto cego na sua ilusão de controle. Um tipo de presença que não se dobra, mas também não ataca. Uma energia silenciosa que o confunde, porque não pode ser manipulada. É aqui que os golpes psicológicos secretos de Jung começam a operar. Não como armas, mas como espelhos. Espelhos que não refletem o que ele quer ver, mas o que ele teme ser. Quando você para de implorar e começa a transbordar um poder que vem do inconsciente, não da raiva nem da vingança, mas da lucidez, o narcisista entra em colapso. Ele não sabe lidar com quem já visitou o próprio abismo e voltou em silêncio, porque o jogo dele só funciona quando você ainda sangra por dentro. Mas quando você integra sua dor, quando entende que aquilo que doeu era só o reflexo de algo que precisava ser visto, tudo muda. A presença deixa de ser carência e passa a ser enigma. A ausência deixa de ser punição e passa a ser domínio. E o narcisista começa a sentir aquilo que nunca sentiu antes: medo de te perder, mesmo que você ainda esteja ali. Jung acreditava que todo vínculo que nos prende carrega um chamado à individuação. E o narcisista é um dos maiores convites à transformação psíquica. Mas esse caminho não é linear. Ele exige que você olhe para onde nunca quis olhar, que revisite memórias que você escondeu até de si mesmo, que enfrente a voz interna que diz que você não é suficiente. Porque só depois disso é possível se mover com o tipo de energia que desarma o narcisista sem dizer uma palavra. E essa energia começa agora. O primeiro movimento não é externo, não é sobre contato, nem sobre mensagens, nem sobre estratégias banais. É sobre virar os olhos para dentro e perguntar: em que momento da minha história eu aprendi que precisava sofrer para ser amado? Essa pergunta não é simples. Ela arde, ela abre portas que estavam trancadas há anos, mas é nela que mora o primeiro golpe. Porque um narcisista só domina quem ainda não reconheceu sua própria luz. E quem ilumina a própria escuridão se torna invisível para quem só enxerga vítimas. Você não está diante de um roteiro, está diante de um ritual. Um reencontro com partes suas que foram sequestradas emocionalmente e entregues a alguém que nunca soube amar. E neste momento, você precisa entender: ele nunca teve o poder. Foi você quem deu, e é você quem pode retirar, não com ódio, mas com consciência. Porque o verdadeiro controle não é fazer o outro sofrer, é fazer o outro se perguntar: por que perdeu você? E esse tipo de ausência assombra. Quando Jung dizia que somos todos propensos à possessão psíquica, ele nos alertava para o perigo de entregarmos a alma a quem só quer o corpo. O narcisista não ama, ele consome, mas quando o objeto começa a se comportar como sujeito, ele enlouquece. Não por raiva, mas por impotência, porque o que ele mais teme é perder o fascínio. E quando você domina os movimentos internos da sua psique, ele sente que está sendo esquecido por alguém que nunca gritou. Você começou a entender que não é no grito que mora o poder, mas no silêncio que não precisa mais de explicação. É neste ponto da travessia,
quando a dor já não pulsa como antes, que o segundo golpe psicológico começa a se formar. Ele não é visível aos olhos comuns. Não vem com ameaças, promessas ou demonstrações forçadas de força. Ele nasce em um ponto muito mais profundo, na inversão do olhar. O segundo golpe é o espelho invertido. É quando você devolve ao narcisista, sem perceber, a imagem que ele mais teme ver, a de sua própria irrelevância. Até aqui, ele foi o centro. Toda a ação sua girava ao redor da presença dele ou da ausência. Você tentava agradar, justificar, salvar. E mesmo quando dizia que estava cansada, no fundo ainda esperava que ele percebesse, voltasse, mudasse. Mas agora algo começou a mudar. E essa mudança não é teatral. Ela não precisa de legendas. É uma mudança energética, silenciosa, quase sagrada. Porque o verdadeiro segundo golpe não é um ato, é uma mutação interna. É o momento exato em que você para de tentar provar o seu valor e passa a observá-lo com a neutralidade de quem acordou de um transe. Isso quebra o narcisista por dentro, porque para ele sua dor era alimento, sua reação, validação, seu desespero, uma certeza de controle. Jung falava sobre a importância do reflexo psíquico. Ele dizia que o outro vê em você é muitas vezes o que ele projeta de si mesmo, e que ao inverter esse reflexo, nós devolvemos ao outro aquilo que ele mais reprime. É isso que você faz agora, sem culpa, sem drama. Você se torna espelho, mas não mais o espelho encantado que devolvia admiração, desejo, louvor. Agora, você se torna o espelho da verdade. E verdade, para o narcisista, é veneno. Ele vive de narrativa, de controle simbólico, de manter os outros girando ao redor de sua imagem cuidadosamente construída. Quando você o observa em silêncio e não reage, ele entra em pânico, porque pela primeira vez a performance dele não tem plateia. E sem plateia, o narcisista entra em colapso. É neste colapso que o segundo golpe o atinge em cheio. Ele começa a duvidar do próprio valor, a desconfiar do próprio jogo, a ter medo de que talvez você nunca tenha sido tão fraca assim. Talvez o fraco fosse ele. Esse é o tipo de tensão psíquica que nenhum narcisista suporta, porque ele vive para ser centro, mas morre quando se sente descartável. E é isso que o segundo golpe instala. Uma presença que não se curva, mas também não se importa. Uma ausência que não suplica, mas que carrega o peso do abandono simbólico. Você não o abandonou fisicamente, mas retirou a energia, o afeto, a necessidade. E isso, para alguém que depende da sua dor para existir, é insuportável. Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando no outro como destino. E o narcisista foi, sim, seu destino por um tempo, porque ele carregava dentro dele todas as vozes que um dia te feriram. Ele representava o pai ausente, a mãe crítica, o amor negado. Mas agora que você os enfrentou, o espelho se parte. Você já não se curva, já não precisa. E é justamente por isso que ele começa a te enxergar como ameaça, como desafio, como a única pessoa que não joga mais o jogo. Você percebe isso no olhar dele, na tentativa de provocar e não conseguir, nas mensagens que chegam com a urgência de quem percebe que perdeu o controle, mas você não responde, não com palavras, porque o segundo golpe não exige palavras. Ele exige consciência, e uma vez que você ativa essa consciência, algo se recalibra dentro de você. Você não precisa mais da aprovação dele, nem do amor que ele nunca soube dar. Você começa a se preencher de si, e o narcisista começa a se esvaziar de você. O mais paradoxal é que nesse estágio ele começa a te desejar ainda mais, porque agora você se tornou inalcançável, não por orgulho, mas por elevação. Você deixou de ser a pessoa que precisava da presença dele para se sentir viva.
E passou a ser a ausência que o faz perceber a própria morte emocional. Isso o enlouquece, porque tudo o que ele construiu ao seu redor desaba e você nem precisou levantar a voz. Só precisou se colocar no centro da própria alma. Só o precisou dizer não com o corpo, com a energia, com o silêncio. Mas essa travessia ainda não acabou, porque dentro dele um novo jogo começa, a tentativa de te reconquistar, de voltar ao centro. Ele pode aparecer carinhoso, arrependido, mais sensível, mas você já reconhece esse ciclo, já viu esse script. E agora, com os olhos de Jung, você enxerga o arquétipo por trás da máscara. Ele não te quer de volta por amor. Ele te quer de volta porque perdeu o controle. E o controle é a única coisa que ele sente, porque amar ele nunca aprendeu. E aqui está o ponto mais sombrio e libertador do segundo golpe. Você para de buscar respostas, para de justificar o que ele fez, o que você deixou fazer, o que poderia ter sido. Porque agora você sabe, tudo isso foi necessário para te conduzir até aqui. Até esse lugar onde você não é mais presa, nem caçadora. Você é espelho. E nesse espelho ele se vê, e se odeia, e te deseja, e não entende. Porque quanto mais ele tenta tocar, mais você se torna névoa, mais você escapa, mais ele morre de amor, por alguém que não está mais ali. Você já experimentou a sensação de se afastar de alguém, e mesmo assim sentir que ele ainda está dentro de você? Como se sua mente ainda estivesse costurada nas bordas da ausência dele. Como se tudo, mesmo o silêncio, ainda fosse um grito vindo do lugar que ele ocupava. Esse é o veneno do vínculo com o narcisista. Ele não prende pelo que oferece, mas pelo que retira. E é aqui que nasce o terceiro golpe psicológico, o mais invisível, o mais sombrio e o mais letal. Jung nos alertou. O inconsciente não fala, ele opera. E o terceiro golpe é isso. Uma operação cirúrgica no inconsciente do narcisista, feita com o bisturi do vazio. Esse golpe começa a agir quando você deixa de reagir ao vazio que ele criou e passa a habitar esse vazio como se ele fosse casa. Isso desarma completamente o narcisista, porque até aqui ele acreditava ser o único capaz de produzir ausência. Ele te punia com o silêncio, com a distância, com a frieza, esperando que você implorasse por migalhas de calor. Mas agora, algo mudou. Você aprendeu a se mover dentro da ausência como se ela fosse solo fértil. Você aprendeu a amar o eco. E ele, que sempre usou o vácuo como arma, agora sofre ao ser tragado por ele. O terceiro golpe não vem com palavras. Ele vem com lacunas, com espaços, com uma presença tão densa que mesmo no silêncio o narcisista sente que perdeu, porque ele criou o jogo da ausência, achando que dominava suas regras. Mas não. Previu que você aprenderia a transformar esse silêncio em resposta, a transformar a dor da espera em autonomia interna e a fazer da falta um altar de autoconhecimento. Jung chamaria isso de integração da sombra, o momento em que aquilo que antes te destruía se transforma em parte da sua força vital. Esse golpe é devastador para o narcisista, porque ele não sabe o que fazer com alguém que não precisa mais dele nem para sentir dor. Ele tenta te provocar, te reaparecer, te testar. Mas agora, você já não está mais no mesmo ponto do jogo. Você não precisa de provas, nem de desculpas, nem de explicações. Você já atravessou o deserto e descobriu o que era oásis por dentro. Essa revelação psíquica corrói o narcisista, porque ele nunca soube lidar com quem se reconstruiu dentro da própria ruína. E então acontece algo que o narcisista não consegue suportar. Ele passa a sentir saudade da sua ausência. Isso parece contraditório, mas é a essência do terceiro golpe. Ele começa a procurar o vazio que você deixou e não encontra mais dor, nem fragilidade, nem dependência. Encontra apenas o eco do próprio fracasso,
porque a ausência que você oferecia antes era um pedido disfarçado. Agora, ela é um silêncio cheio de sentido. E ele começa a entender, mesmo que inconscientemente, que te perdeu dentro da própria armadilha. O terceiro golpe, então, transforma o jogo. Você não precisa mais correr atrás, nem se justificar, nem responder. Sua ausência se torna mais poderosa do que qualquer discurso, porque ela está carregada de significado. Ela tem densidade simbólica. Ela carrega a lembrança de uma presença que era amor, mas agora é abismo. Jung dizia que o encontro com a própria alma ocorre no ponto mais profundo da solidão. E é nessa solidão que você se torna livre, não por estar longe do outro, mas por estar inteira em si. O narcisista sente isso, mesmo que não compreenda. Ele começa a te rondar como um fantasma buscando corpo, a te observar em silêncio, a tentar reativar gatilhos antigos, mas nada mais aciona, porque agora você domina o espaço entre os gestos. E é neste espaço que o terceiro golpe se revela como arma suprema. O que ele mais teme não é sua presença, é sua ausência consciente. É saber que você está viva, inteira, sorrindo, e que ele não tem mais acesso ao lugar que ocupava. Você percebe esse impacto nos pequenos detalhes, nos olhares que desviam, nas mensagens que tentam parecer casuais. No desconforto visível dele ao perceber que você não está tentando mais, porque a tentativa era alimento. Era certeza, era poder. E agora o poder mudou de mãos, não por imposição, mas por liberação. Você não quis dominar. Você apenas deixou de se submeter. E isso o obriga a enxergar pela primeira vez a extensão do vazio que existe dentro dele. Um vazio que você tentou preencher por tanto tempo. O terceiro golpe é cruel, porque é silencioso. É impiedoso, porque é verdadeiro. Ele não fere, ele revela. E a revelação que você entrega, mesmo sem palavras, é: eu existo além de você. Isso quebra qualquer narcisista, porque o narcisista só funciona enquanto você acredita que ele é indispensável. Quando você percebe que a vida pulsa mesmo na ausência dele, ele morre, não fisicamente, mas emocionalmente. Ele morre no papel que tinha, no domínio que exercia, no controle que perdeu. E você, finalmente, renasce no espaço onde antes havia apenas sobrevivência. E assim, sem gritar, sem se vingar, sem implorar, você entrega o terceiro golpe, aquele que não diz, mas cala, que não mostra, mas escancara, que não ataca, mas dissolve, aquele que transforma a ausência em presença sagrada. E o narcisista começa a morrer de amor por alguém que não precisa mais ser amado para existir. Chega um momento em que até o silêncio já disse tudo. Um instante raro, quase sagrado, em que a alma, depois de sangrar e cicatrizar, escolhe não mais reagir. Não por fraqueza, não por cansaço, mas por transcendência. É aqui, nesse território onde o emocional já não treme, que se instala o quarto golpe psicológico, o mais perigoso de todos para o narcisista, a indiferença autêntica. Não é a indiferença forçada, que ainda espera reação, é a que nasce da libertação real, a que não deseja punir, provar ou provocar, a que simplesmente não deseja mais. Para o narcisista, nada é mais devastador do que perceber que sua presença ou ausência não causam mais nada. Que o controle que um dia possuía se dissolveu, não em um confronto, mas em um desinteresse calmo. Jung nos ensinou que a psique se cura quando os opostos se integram. E aqui está o paradoxo que desarma o narcisista por completo. O mesmo coração que um dia vibrou por ele, agora bate em paz mesmo sem ele. Esse é o quarto golpe. Você não precisa que ele suma. Você apenas deixa de vê-lo. Essa indiferença não se aprende em livros. Ela nasce de um luto longo, silencioso, interno. Um luto pela ilusão, pela promessa não cumprida,
pelo amor que você projetou e ele nunca soube oferecer. E quando esse luto se completa, algo muda na sua frequência. Você já não tenta mais ser ouvida, nem compreendida, nem amada por ele. Você começa a pertencer a si, e o narcisista sente, porque toda tentativa dele de te atrair volta vazia, toda manipulação ressoa no nada, e ele, viciado em ser resposta, enlouquece ao perceber que agora é apenas ruído. O quarto golpe é como um eclipse, é ausência com intensidade. Você ainda existe, mas não gira mais ao redor dele. Você ainda fala, mas não o nomeia. Você ainda sente, mas não por ele. Isso o obriga a confrontar o que mais nega, que não é essencial, que o mundo continua sem sua presença, que você continua, sem precisar que ele veja. Para alguém movido por admiração, obsessão e controle, isso é o início do fim. Porque o narcisista não precisa ser amado. Ele precisa ser necessário. E a sua indiferença tira dele essa identidade. Essa fase da jornada não dói mais como antes, mas pode assustar. Porque você começa a perceber como era pequena a prisão na qual estava, como era estreito o amor que aceitava, como era infantil a expectativa de ser vista por quem só enxerga espelhos. E isso te devolve poder, mas não o poder da superioridade, o poder da neutralidade, da quietude que não mais negocia com migalhas. Jung dizia que o encontro consigo mesmo significa o encontro com o próprio inconsciente. E é exatamente isso que você está vivendo, um retorno à origem. Agora, tudo que antes te quebrava, te constrói. Tudo que antes te desfigurava, te revela. Você começa a se olhar de um jeito novo, não mais através do olhar dele, mas dos seus próprios olhos. E nesse novo olhar, você não se vê como vítima nem como guerreira. Você se vê inteira. E essa inteireza, essa completude interna é o que mais destrói o narcisista. Porque para ele, você deveria continuar fragmentada, deveria continuar tentando provar algo. Mas agora você não tenta mais. Você apenas é. E isso é incontrolável. O quarto golpe, então, é sentido como um esvaziamento emocional. Você não sofre mais por ele, mas por si. Por tudo que aceitou, por tudo que não viu, por tudo que adiou. E nesse luto final, você se perdoa. E nesse perdão, você se liberta. Não há mais raiva, nem culpa, nem dor. Só clareza. E é essa clareza que vira punhal. Porque ela revela que tudo que o narcisista tem a oferecer é repetição. E você finalmente quer novidade, quer profundidade, quer presença real. E ele, por dentro, sabe que não pode oferecer. Você percebe isso quando ele tenta reaparecer. Tenta ser doce, tenta ser gentil, mas soa falso. Porque agora você enxerga. Enxerga o script, o padrão, o truque. E não há mais fascínio. Você não odeia, apenas não se afeta. Essa indiferença não é frieza, é cura, porque quem se curou da dor se cura da necessidade, e quem não precisa não se curva, não cede, não volta. E o narcisista sente pela primeira vez que não há mais portas, só muros, só ecos, só um abismo onde antes havia resposta. E mesmo que você não diga nada, o seu corpo diz, sua energia diz, sua ausência de reação diz, e isso o devasta, porque ele começa a perceber que perdeu você no único lugar onde realmente importa, dentro de você. Não há mais ansiedade, nem expectativa, nem vigilância. Você dorme em paz, e a paz é o que ele mais inveja, porque nunca a conheceu. O narcisista não sabe viver sem perturbação. E agora você se tornou silêncio, você se tornou mar calmo. Você se tornou tudo o que ele não sabe habitar. Jung dizia que aquilo que negamos nos submete e aquilo que aceitamos nos transforma. E o quarto golpe nasce exatamente dessa aceitação, de que ele não era amor, de que ele era lição, de que ele veio te quebrar só para que você soubesse onde colar.
E ao colar, você descobriu que não precisava mais do velho molde. Agora você não quer vingança, quer distância, não quer que ele sinta sua falta, quer que ele desapareça do seu campo interno. E esse desejo não é ódio, é lucidez. A indiferença autêntica não é fingimento, é liberdade. E ela não se impõe com força, ela se instala com leveza. Você já não precisa mais se provar, nem tentar explicar. Você apenas vive, e vive bem. Isso é o que mais machuca o narcisista. Perceber que não foi o fim dele que te destruiu, mas que foi o fim dele que te construiu. Você se refez no silêncio, e nesse silêncio entregou o quarto golpe. Um golpe que não sangra, mas dissolve. Um golpe que não humilha, mas eclipsa. Há uma última etapa nessa travessia. Uma etapa que não se alcança com técnicas, estratégias ou planos. Ela acontece quase sem aviso, como se a própria alma, após todas as cicatrizes, decidisse romper o último vínculo invisível. Você não sente euforia, não sente triunfo, sente algo ainda mais poderoso, indiferença serena e um novo tipo de desejo. Um desejo que não busca mais o outro, mas a si. E é neste momento que o quinto golpe psicológico, o mais profundo de todos, se revela. Carl Jung o chamaria de transfiguração do desejo, o instante sagrado em que você para de querer o que te fere e passa a desejar o que te expande. Esse quinto golpe não é um movimento de confronto, é um renascimento. Quando ele acontece, o narcisista sente, sem entender. Porque até aqui, todos os seus jogos foram construídos sobre um tipo específico de desejo. O desejo doentio de ser validado, perseguido, temido. Ele se alimentava do fato de você ainda querer algo dele. Atenção, amor, resposta, explicação. Mas agora, pela primeira vez, ele sente o impensável. Você não deseja mais nada que venha dele. Nenhuma migalha, nenhuma promessa, nem sequer a sua presença. E esse vazio, o verdadeiro vazio, o assusta mais do que qualquer confronto. É nesse ponto que o narcisista perde totalmente o eixo, porque ele percebe que o magnetismo que exercia morreu, que aquilo que o tornava poderoso, aos seus olhos, se dissolveu. O desejo que você tinha, antes tão inflamado, agora se redireciona. E ele sente esse desvio como uma morte simbólica, porque tudo o que ele era para você dependia da sua carência. E agora você não tem mais fome, não tem mais sede, não busca, você apenas segue, e o que segue não volta. Jung nos ensinou que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. E foi isso que você fez durante toda essa jornada. Você se encarou, enfrentou os porquês, mergulhou nas memórias, deixou doer, se arrastou pelas ruínas do afeto. Mas ao final algo em você deixou de lutar por amor e começou a ser amor. Isso não é metáfora, é fenômeno psíquico. Quando o desejo se transfigura, ele deixa de ser busca e se torna presença. Ele não se projeta mais no outro. Ele pulsa dentro. É por isso que o quinto golpe é tão brutal para o narcisista. Porque, ao contrário do que ele acredita, o seu poder não morava na sua sedução. Morava no desejo que você depositava nele. Agora, sem esse desejo, ele é apenas um corpo vazio. Uma imagem que já não comove. Um nome que já não queima, um vulto do passado que não tem mais autorização para acessar seu presente. E essa desconexão é sentida como uma amputação emocional, porque mesmo sem ter te amado de verdade, ele se alimentava do fato de você ainda o amar. Mas agora tudo mudou. Seu desejo não tem mais o nome dele, ele tem o seu. Você se tornou o centro, o próprio objeto de desejo. Você passou a buscar o que realmente alimenta, expande, engrandece. E ao fazer isso, você sai da órbita do narcisista para sempre. Ele pode tentar voltar,
pode tentar entender, pode até implorar, mas você já não vibra mais na mesma frequência, porque o que te prende já não seduz, o que te diminui já não convence, o que te prende ao chão já não consegue mais te tocar. E aqui o golpe se conclui sem que você levante um dedo. Porque o narcisista começa a experimentar aquilo que nunca imaginou possível, a total irrelevância. Você não o evita, não o ataca, você simplesmente não o deseja. E isso é mais do que uma rejeição, é um exílio, porque alguém que vive da energia alheia não sabe existir fora do desejo do outro. Ele precisa ser lembrado, precisa ser perseguido, precisa ser tema, mas você já nem pensa mais, já nem sente, já nem se importa, e essa ausência de desejo é um túmulo simbólico. Ele ainda existe, mas não mais em você. Esse estágio da jornada é sutil, mas absoluto, porque não vem com estardalhaço, vem com silêncio, não vem com grito, vem com paz. Você sente que está pela primeira vez livre, porque amar não dói mais, porque lembrar não machuca, porque falar o nome dele soa tão inofensivo quanto mencionar um estranho na rua. E é neste exato ponto que o quinto golpe o engole por completo. Ele entende que perdeu a única coisa que jamais soube valorizar, sua entrega, e que agora você não apenas foi embora, você partiu com seu desejo nas mãos. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. Aquilo que aceitamos se transforma. E ao aceitar que ele nunca foi o que você precisava, você transformou tudo. Transformou o trauma em sabedoria, a ferida em força, o desespero em lucidez, o desejo em liberdade. Esse é o quinto golpe, o mais sutil, o mais silencioso, o mais definitivo, porque ele não é sentido no corpo, nem no ego, é sentido na alma, é um corte energético, um ponto sem retorno. É quando você para de querer que o narcisista morra de amor por você, porque você não precisa mais disso para viver. E neste instante, sem precisar provar nada, sem precisar ser vista, sem precisar ser amada, você vence. Não porque derrotou alguém, mas porque se transformou, porque deixou de ser quem implora para ser quem escolhe, porque não deseja mais o que te destrói, porque entendeu, enfim, que o verdadeiro golpe foi sempre o amor que você tinha por si e que ele nunca pôde controlar. Há momentos na vida em que o que nos salva não é a resposta, mas a pergunta que permanece. E talvez você tenha sentido isso agora. Não um fim, mas uma abertura silenciosa, como se algo tivesse se deslocado dentro de você, como se um véu tivesse sido retirado dos olhos da alma. Jung dizia que só nos tornamos inteiros quando aceitamos a escuridão dentro de nós. E ao longo dessa jornada, você não apenas a aceitou, você dançou com ela. E ao dançar com a sombra, aprendeu a luz dos seus próprios passos. Talvez você esteja olhando para a mesma vida de antes, mas com olhos diferentes. O que antes era medo, agora é percepção. O que antes era necessidade, agora é escolha. Porque, no fundo, o verdadeiro golpe não foi contra o narcisista, foi contra a ilusão que ele representava. Ele era só o símbolo. A estrutura foi sempre interna. E agora que ela ruiu, você se encontra diante de si mesma como quem retorna de um mergulho profundo, com a respiração renovada e uma nova pele. Você se lembra de quando acreditava que precisava dele para ser amada? Agora, você entende que era o amor próprio que gritava por dentro, esperando ser resgatado. Você se lembra do vazio que doía como perda? Agora ele pulsa como espaço. Espaço para você florescer sem se moldar, sem se apequenar, sem se perder. E o mais belo é que essa libertação não foi feita de rompantes, foi feita de consciência, de escolhas pequenas que juntas costuraram a sua nova pele. Há um silêncio que grita mais alto do que qualquer palavra, e é nesse silêncio que você caminha agora, não como quem foge,
mas como quem volta. Volta ao corpo, à voz, ao desejo limpo. E se alguém te perguntar o que aconteceu, talvez você não saiba explicar, porque algumas transformações não são contadas, são sentidas. São como vento em pele exposta, como lágrima que não escorre, como verdade que não precisa ser dita porque vibra no ar entre uma respiração e outra. O narcisista, agora, é apenas uma sombra distante, uma lembrança que não dói, um eco que se dissolve, porque a sua presença ocupou o espaço todo. E onde há presença verdadeira, não há espaço para manipulação. O desejo se voltou para casa, e você descobriu que o templo que procurava era você. Carl Jung nos dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E você despertou, mesmo sem saber o momento exato. Acordou de um amor que era ausência e voltou a si com olhos de eternidade. É possível que nos próximos dias, ao cruzar um espelho, ao ouvir uma música, ao lembrar de uma conversa antiga, você sinta algo diferente. Um arrepio, uma pausa, uma pequena morte dentro de si. Não se assuste. É apenas o velho você sendo desfeito pelo novo que chegou. Não lute contra. Permita-se ser tocada por isso. Porque é aí que reside a alquimia. No detalhe imperceptível, onde tudo muda e ninguém vê. Só você sente, só você sabe. E se essa história ecoou em você, talvez não tenha sido por acaso. Talvez, em algum lugar do seu inconsciente, você estivesse pronta. Pronta para encarar a dor sem medo, pronta para se desfazer da personagem, pronta para nascer, de novo, de dentro para fora. Porque o que te prende não é o outro, é a versão sua que ainda implora. E quando essa versão morre, algo sagrado renasce no seu lugar. A mulher que não suplica, escolhe. Que esta travessia não fique presa na tela, que ela caminhe com você nos dias silenciosos, nos momentos em que a dúvida bater, nos reencontros consigo mesma. Que as palavras aqui plantadas floresçam sem que você precise lembrar delas, porque o que é verdadeiro permanece, vibra e encontra caminho até mesmo no esquecimento. Se algo aqui tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com quem também precisa lembrar que merece amor sem jogos. Deixe nos comentários a frase que mais mexeu com você. E se quiser continuar essa jornada de descobertas, se inscreva no canal. Não por rotina, mas por verdade. Porque quando uma alma reconhece outra, ela não volta a dormir. Frase de encerramento simbólica. Às vezes, a maior prova de amor é quando você escolhe nunca mais voltar para onde sangrou. E, em silêncio, aprende a florescer onde ninguém mais te rega.